Oi! Agora sou eu que resolvo os exercícios. Vamos lá? Então, essa questão é bem simples, né? Basta a gente seguir aquelas regrinhas. Quem é o seno de A? É o cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo A é esse aqui. Quem está oposto a ele, olha lá, é o lado BC, que vale 15. E a hipotenusa? É o lado maior, só que aqui não tem o valor. Então, vamos calcular aqui. A hipotenusa é o lado AC ao quadrado é igual aos outros catetos e cada um deles ao quadrado também, a soma deles. Isso aí. Quinze vezes 15 dá 225. Somando os dois dá 289. Então, esse aqui é o quadrado. Então, eu passo raiz dos dois lados. Vou descobrir que módulo de AC vai ser 17. Então, vai ser o valor mais ou menos 17. A gente vai descartar o valor de AC igual a menos 17, a gente descarta. São dois valores. AC é igual a 17. Vou escrever lá, 17. Cosseno. Cosseno do ângulo A vai ser o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o que está do lado, que é esse aqui, 8. E a hipotenusa a gente descobriu que é 17. E por último, tangente, que você pode resolver como seno de A sobre cosseno de A. Ou, para evitar a conta, coca. Lembra de coca? Cateto oposto, que a gente sabe que é 15, sobre cateto adjacente, que é 8. Continuando aquele lá, nós já descobrimos que é 17, para não ter que continuar fazendo tanta conta. Só que agora, ele quer que a gente olhe esse ângulo aqui, ó. Em relação a esse ângulo, quem é o seno desse ângulo? Vai ser, lembra da fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto que está oposto? É 8. Então, 8. E a hipotenusa não muda, 17. Agora, cosseno de C vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o que está do lado. Esse aqui, ó, 15. E a hipotenusa 17. Agora, a tangente. É só não esquecer de coca. Cateto oposto, a gente já sabe que é 8, e cateto adjacente, que é 15. Essa questão não tem nada de muito segredo, não. Aqui tá pedindo tangente de teta. Ó o teta aqui, ó. Como é que calcula tangente mesmo? Lembra de coca. Cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é 6. Aí, dependendo, né, do que tá pedindo no livro, na resposta do livro, essa resposta tem fração. Então, eu vou simplificar. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Se tivesse decimal, você dividia o 4 pelo 6. Agora, tá pedindo a distância do ponto O ao ponto P'. É isso aqui tudo. Só que a gente já sabe que de O a P vale 6. Então, vou colocar um X aqui, que se eu souber esse valor, é só somar com 6.
Então, se eu vou usar esse pedaço todo, eu vou fazer referência com esse triângulo aqui, ó, com esse lado que a altura é 6. Vamos lá. Para ficar fácil, quando você pensa assim, mas eu vou usar o seno, o cosseno, a tangente. Você vai olhar, olha, quem são os valores que você vai usar? Vou até riscar de vermelho, ó. Vai ser esse, não é? E esse aqui, que eu vou usar, que eu vou chamar de 6 mais x, esse pedaço todo, tá vendo? E o que é isso em relação a θ? O 6 é o cateto oposto e 6 mais x é o cateto adjacente. Ah, menina, então eu vou usar aquela fórmula que tem cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a coca. O que é a coca? É a tangente de θ. É assim que eu faço, eu também me perco. Tangente de θ é igual a coca. Então, vamos lá. Quem era tangente de θ? Nós resolvemos, a gente achou que era 2/3. E quem é coca? Cateto oposto é 6, cateto adjacente é 6 mais x. Agora vamos resolver esse negócio, ó. Multiplica cruzado. 2 que multiplica 6 mais x é igual a 3 vezes 6. Que eu já vou escrever logo 18. Por que eu não escrevi aqui? Porque tem muita gente que tem dificuldade de resolver isso. Então, quando a gente tem parêntese e um número aqui multiplicando, você tem que multiplicar assim. Primeiro, eu vou multiplicar o 2 pelo 6, que dá 12. Ó a setinha lá. Mais o 2 pelo x, que dá 2x. É igual a 18. O 12 está no lugar errado. Ele tem que estar do lado direito, então 18 menos 12. 2x é igual a 18 menos 12, 6. Agora o 2 passa dividindo. Vamos falar assim, não é bem isso que acontece não, mas acho que é mais fácil de entender, né? Então, x é 3. Eu descobri que x é 3, só que eu quero saber toda essa distância aqui, ó. Essa distância, isso aqui é 3, ó. A distância toda é 6 mais 3. Então, O pelinha, esse pedaço, ele vale 6 mais 3, que vale 9. Aí tá pedindo para achar o seno desse ângulo. Então, seno, o que é seno mesmo? Sempre vai lá na fórmula. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é esse. E a hipotenusa é essa aqui, o lado maior, que está oposto ao ângulo reto. Cateto oposto é 2, hipotenusa 7. Fechou. Aqui, ó, já falou que é o assinalado, então é esse aqui. De novo, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o 11. Hipotenusa não tem. Eu tenho aqui é o cateto adjacente, que é 60. Então, o que a gente tem que fazer? Vou chamar aqui de x e vamos calcular por Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma. Toda vez que faltar, se estiver usando um triângulo com esse desenho aqui, ó, de retângulo, e faltou um dos lados, é só você usar Pitágoras. E você acha, viu? Então, x ao quadrado é igual, 11 ao quadrado é 121, mais 60 ao quadrado é 6, é 36, e com os dois zeros. Aí ficou x ao quadrado é igual eu vou passar a raiz dos dois lados, módulo de x é 61. Então, vai ter 2x, um x1 que é menos 61, e um x2 que é 61. Esse aqui você não vai usar, porque não tem medida negativa. Então, aqui vale 61. Então, a hipotenusa vale 61. O seno é 11 sobre 61. Aqui também é alfa. O seno, vamos lá. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a alfa é 5. A hipotenusa é o que está
oposta ao ângulo reto. De novo, eu não tenho. Então, vamos fazer a conta lá. Vou chamar aqui de x. Vamos lá, x ao quadrado. Então, vamos ter duas raízes. Menos raiz de 41 e x2 raiz de 41. Eu poderia escrever assim, aqui positivo e aqui negativo, a ordem não importa. O que importa é que não pode ser negativo, então esse valor não vale. O valor de x vai ser raiz de 41. Quando você fizer uma prova que você cancelar, você não vai riscar assim, porque eu estou explicando, estou falando com você. Mas na sua prova você vai escrever, não usando, você vai fazer assim, você deixa menos com a raiz de 41 de um lado, raiz de 41 do outro, e aí você vai e coloca assim, perto x1 igual a menos 41, raiz de 41, aí você fala, esse valor, você escreve, esse valor não pode ser usado, porque é negativo. O valor correto, aí você escreve x2, que é raiz de 41. Você escreve direitinho, como você estiver se explicando. Bom, a conta acaba aqui. Só que, como acaba aqui, se tivesse mais coisa para fazer, eu deixaria desse jeito e ia fazendo outras contas, para diminuir a quantidade de conta. Mas como acaba que eu tenho que dar o resultado, então não posso deixar raiz no denominador. A gente racionaliza. Para racionalizar, quando tem uma raiz, é só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Aí fica 5 raiz de 41, embaixo 41. Eu já desenhei aqui o que precisa na letra A, aí tá pedindo determine o oposto respectivamente. Aqui tá faltando uma coisinha, mas eu não vou ter tempo de corrigir. No livro que vocês... Isso aqui é só para eu seguir, mas no livro que eu passei para vocês está escrito aqui que tá pedindo o cosseno de B, que é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o que está ao lado do B, que é 4, e a hipotenusa eu não sei. Mas vou dar uma dica para você evitar de fazer conta. Toda vez que os catetos forem esses valores, ó, 3 e 4, aqui é 5. Pode fazer a conta aí que você vai encontrar. Quando for um cateto for 3 e outro for 4, a hipotenusa é 5. Então, vou evitar ficar fazendo muita conta aqui. O cosseno de C, do ângulo C, vai ser, como é, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente a C, ok, C tá aqui. Então, o cateto adjacente é ao lado dele. É esse lado AB. AC. Esse lado AC vale 3. E a hipotenusa, de novo, é 5. Na letra B pede a mesma coisa, só mudam os valores. Então, o cosseno de B, do ângulo B, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a B é esse C aqui, mas a gente não tem esse valor, então vamos calcular. Vai ser hipotenusa ao quadrado é igual a 7, que é um cateto ao quadrado, mais C, que é o outro cateto. 12 ao quadrado, 144, é igual a 7 ao quadrado, 49, mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado, eu estou invertendo tudo uma vez. É 144 menos 49. C ao quadrado vai ser 95. Passo raiz dos dois lados. E aí, eu vou ter módulo de C igual a raiz de 95. Então, vou ter dois valores, né? E o valor certo vai ser raiz de 95 positivo. Esse é o valor de C. Então, cateto adjacente vai ser raiz de 95. E a hipotenusa, 12. Agora, o cosseno do ângulo C. A mesma fórmula, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a C? Que é 7. E a hipotenusa, de novo, 12.
Um observador avista o topo de um obelisco. Faz de conta que isso aqui é o tal do obelisco. De 120 metros de altura. Então, vamos colocar aqui, tô lendo com vocês, para vocês não terem dificuldade. Ó, 120 metros de altura. Próxima coisa, é sobre um ângulo de 27 graus. Então, ele tá olhando aqui, ó, e com o chão, isso aqui forma um ângulo de 27 graus. Entendeu? A pessoa tá aqui, ó. Mas ele vai desconsiderar a altura da pessoa. A pessoa tá aqui, olhando assim. Mas quando ela tá deitada no chão, você desenhar isso aqui não. Considerando desprezível a altura, tá vendo lá, ó? Desprezível a altura do observador. Então esse desenho aqui não importa, o importante é que vai dar certo. É isso que quer dizer desprezível. A que distância o observador se encontra da base do obelisco? Olha, a que distância ele se encontra da base. Aqui é a base. E a distância entre os dois é esse pedaço aqui, ó. Então, põe X aqui. Quando fala assim, o que quanto é tal coisa, você já coloca o X lá. E aí você esquece o que você leu lá em cima e só olha os detalhes do que você anotou e vai fazendo as contas. Então, vamos primeiro observar. Eu tenho x, que de 27 é o quê? O cateto adjacente. Eu tenho 120, que de 27 é o quê? Cateto oposto. Ah, tem uma fórmula que fala assim, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E toda vez que aparece isso, eu calculo o tangente do ângulo. Não fica fácil assim? É muito tranquilo assim. Tangente de 27, aproximadamente meio. Vamos pôr aí, meio. Cateto oposto é 120. Cateto adjacente eu quero encontrar. Ó, fechou. Agora, x, é só trocar de lugar, ó. X vai pra cima e o 5 vai lá pra baixo. 120. Isso. Vou fazer assim pra eu terminar a conta aqui. X vai ser... Olha só. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, olha o que acontece. 120 vezes 2 dá 240. Meio. Pensa assim, metade de R$1, né? 50 centavos, meio. Mas se eu multiplico por 2, eu tenho 2 meios. 2 meios não é um inteiro? Fechou. 240 o quê? Metros. Porque aqui, ó, cadê? Aqui, ó, tá falando em metro. Aí, de novo, o tal do obelisco lá. Aí fala que aproximando 100 metros do obelisco. Então, você tava... Então, você tava aqui. Ó, a cabecinha sua aqui. Aqui é 27 graus, certo? Aí fala que você aproximou mais 100 metros. Então, você descobriu que tudo isso aqui é 240 metros. Você aproximou 100 metros. Então, você veio pra cá. Aí daqui, se eu olhar pra cima, ó, virou outro triângulo, entendeu? Aí eu vou colocar aqui alfa. Se você andou 100 metros pra cá, então, daqui até aqui tem 240 menos 100, que é 140 metros. Aí você vai agora observar, tá vendo que apareceu um outro triângulo? Você vai observar esse triângulo aqui, ó. Tá querendo saber o ângulo. Aí você vai olhar sobre esse ângulo aqui. 140 é o quê? É o cateto adjacente. 120 de alfa é o quê? É o cateto oposto. De novo, ó, a gente tem coca. O que é coca mesmo? É quando a gente calcula a tangente de quem? De alfa. Então, a tangente de alfa vai ser coca, que é cateto oposto, 120, cateto adjacente, 140.
você calcular isso aqui, você vai encontrar aproximadamente 0,857. Agora você vai ver aí, aqui ó, nós vamos ver como é que calcula para encontrar o alfa. Você vai fazer uma função chamada arco tangente de 0,80, isso aqui. Esse valor aqui que você vai encontrar, tá vendo? Encontrou 41. Aproximadamente 41. Esse valor aqui é o mesmo valor de alfa. Então, arco tangente de 0,857 é o alfa. E esse alfa é aproximadamente 41 graus. Eu estou usando a calculadora do computador. E arco tangente, se você viu aí, a gente escreve no computador como tangente elevado a menos 1. Um barco atravessa um rio de 97 metros de largura em um trecho em que as margens são paralelas. Devido à correnteza, segue uma direção que forma ângulo 76 com a margem de partida. Qual a distância percorrida pelo barco? É muito chato desse trem, né? Mas olha só, se você pensar um pouquinho, vamos ver aqui. Imagina eu tentando atravessar o rio, olha a correnteza. A correnteza não deixa eu atravessar o rio de um lado para o outro, exatamente no ponto que eu quero, atravessando retinho. Por quê? Ó a água mandando eu para frente. Então, eu não vou passar pro outro lado do rio do jeito que eu quero. Eu vou andar um pouquinho. Então, vamos desenhar agora. Isso. Eu tenho aqui o rio. A correnteza tá para cá. Eu quero atravessar saindo desse ponto e chegando nesse. Mas eu não consigo. Para eu conseguir, eu teria que sair daqui. A correnteza vai me empurrar até o ponto B. Entendeu? O ângulo é 76 graus. E a distância do rio é essa aqui. Só que eu vou andar essa distância. Vou andar mais. Que distância é essa? Nós vamos olhar em relação ao ângulo. Eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é quem mesmo? É o seno de 76 graus. Você pode olhar numa tabela ou fazer na calculadora mesmo. Seno de 76, você vai achar esse valor aqui, ó. Aproximado. Cateto oposto, a gente sabe que é 97 sobre hipotenusa. Então, hipotenusa, que é o x, na verdade, vou pôr aqui x. A gente chamou de x. A hipotenusa é x. Ó, é só trocar de lugar o x com esse número. Então, ficou 97 sobre esse número aí, ó. Fazendo a conta na calculadora, você vai achar aproximadamente 100 o quê? Metros, porque eu falei que aqui é metro. É impossível, ia ficar muito estranho se fosse centímetros, né? Aqui eu tô fazendo a conta, se apareceu metros, tem que colocar aqui metros. Um arquiteto desenvolveu o projeto de uma rampa para vencer um desnível. Desnível. Então, é tipo um degrau. Isso é um desnível. De 3,2 metros. É uma parede, né? Com 2 pisos. Então, isso aqui é a altura do segundo andar. Para respeitar a norma acima, que eu esqueci de colocar aqui. Ah, ela tá aqui embaixo. Não, tá lá em cima mesmo. Não pus não, não coube. Pronto. Qual deverá ser o comprimento horizontal mínimo dessa rampa? Lá fala que para a rampa ser acessível, ela tem que ser menos que 8,33%. Certo? E 8,3% a razão entre o tamanho vertical e horizontal. Pensa bem, o comprimento horizontal e o comprimento vertical, se eu falo horizontal
e vertical, se eu pôr um triângulo aqui, ó de que eu tô falando? Eu tenho um ângulo aqui, comprimento, eu vou colocar alfa, comprimento vertical, cateto oposto, comprimento horizontal, cateto adjacente. Então, se eu divido o cateto oposto, tá vendo a razão, pelo cateto adjacente e encontro 8,33%, a gente escreve assim, ó. Vou fazer aqui, ó. 8,3%. Vai ser esse número dividido por 100. Esse número aqui, deixa eu escrever aqui, 8,33 dividindo por 100 vai ficar isso aqui, ó. Então, o cateto oposto dividido por cateto adjacente vai dar o quê? Vai dar esse número. Ele falou. Tem que ser esse número. Então, o que é isso? A tangente de alfa. Então, ele quer fazer uma rampa aqui. Então, esse ângulo aqui é alfa. E ele quer saber o tamanho do comprimento. Ele quer saber o comprimento horizontal, que é esse aqui. Então, o que a gente faz? Esse é cateto oposto e esse aqui é cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente de um ângulo, eu estou tentando calcular o quê? A tangente. Então, tangente. A tangente nós descobrimos que é 0,0833. Cateto oposto, 3,2. E cateto adjacente, x. Só que aqui tá falando, ó, aproxima. Então, no lugar disso, eu vou escrever 1 sobre 12. Continuar a conta aqui. Se eu multiplico o cruzado, 1 vezes x e 12 vezes 3,2. X vai ser 38,4, o quê? Metros, porque aqui a gente tá falando só de metros. Na outra questão, eles já falaram dessa palavra desnível, né? Então, tá querendo saber esse valor aqui. Do ângulo, o que que ele é? Ele é o cateto oposto. Olha só, nesse caso eu não vou precisar ficar calculando cateto oposto e adjacente, nada disso. Por quê? Eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho dois lados e falta um. O que que eu vou fazer? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Pronto. Mais a soma dos catetos, cada um ao quadrado. Então, 16 ao quadrado é 256. 15, 225, mais x ao quadrado. Então, ó, vou inverter aqui, fazer passo a passo, vocês verem. Inverteu e não muda de sinal. Esse aqui, ó, 225, eu vou escrever do lado de lá, só que se ele tá do lado de lá, ele tem que estar lá negativo. X ao quadrado vai ser 31. Passo a raiz dos dois lados, então aqui vai ficar módulo de x é igual a raiz de 31. Então, vai ter 2x, lembra? O x que eu vou usar vai ser o positivo. O valor, então, do desnível é esse. E aí, eu vou na calculadora para eu saber o valor certinho. Que isso aqui, como é que eu vou medir isso aqui? Com uma régua, com sei lá, um equipamento. Não dá, né? Olha lá. Vai ficar aproximadamente isso aqui, metro. Agora, nós já sabemos que aqui é 31, raiz de 31, né? E tá pedindo a tangente. Como é que calcula a tangente mesmo? Cateto oposto sobre cateto adjacente, coca. Só lembrar, coca. Então, cateto oposto é raiz de 31, cateto adjacente, 15. Você vai pegar a calculadora, fazer essa conta e vai achar aproximadamente 0,37.
Só que 0,37, se a gente escrever em porcentagem, quanto é que fica? Ó, vou ensinar você como é que faz para voltar, ó. Você tem 0,37, certo? Aí aqui embaixo tem um 1. Você multiplica, não é macete não, gente. Você multiplicar por 100 em cima e embaixo, que é o do porcento, você vai ficar com... Vai andar 2 casas para direita. E vai ficar com 37 sobre 100. 37 sobre 100 é o que mesmo? 37%. Só que lá na questão fala que tem que ser menor que 8,33, menor que 8,33%. Se esse número é maior, não é acessível. Não é acessível. Nossa, minha letra tá um garrancho. Eu tô com sono, gente. 9. Uma escada de pedreiro de 9 metros de comprimento está apoiada em uma parede. Tá. Então, assim, tem uma parede aqui, aí tem uma escada aqui, ó. Vamos tentar desenhar tudo que tá falando. Ó, gente, o ruim desses problemas, o ruim de todos os problemas, principalmente geometria, quando não tem desenho, é justamente esse. Não é só vocês que erram com isso, não. Esse negócio de tentar entender o que o problema tá querendo pedir, eu também erro. Mas sabe como é que você vai fazer para acertar isso? Fazendo muito exercício. Aí você vai, desenha, faz a conta. Errou? Faz de novo. Até você vai descobrir onde é que você errou. E aí, de tanto fazer exercício, você vai errar menos. Mas não significa que você nunca vai errar, não. Porque todo mundo erra, viu? Então, aqui, 6 metros é o comprimento da escada. Está apoiada na parede. Se o pé da escada dista desta parede, então a distância entre a escada e a parede é 4. Distância da escada, do pé da escada, tá? Onde apoia no chão, o pé da escada, até a parede. Então, aqui é 4. Determine a medida do ângulo que a escada forma com a parede. A escada e a parede. Então, esse é o ângulo. Então, em relação ao ângulo, isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, lembra de que mesmo? Seno. Então, o seno vai ser cateto oposto, 4 sobre hipotenusa, 6. Aí, você vai fazer a conta, vai achar aproximadamente isso aqui. Só que ele quer o ângulo. Então, como é que a gente acha o ângulo? O ângulo vai ser o arco, lembra que eu ensinei naquela questão? Seno de 0,666. Como é um número assim que vai repetir, tem dízima periódica, olha o que eu estou fazendo. Eu dividi o 4 pelo 6 e depois eu usei lá a função arco-seno, que na verdade a gente usa na calculadora seno elevado a menos 1. E aí eu encontrei que é aproximadamente 42 graus. Ainda naquela bendita daquela questão, oh, gente, os desenhos estão muito tortos, porque eu tô cansada e com sono, vocês não reparam, não. Então, vocês sabem que aqui é 6 metros, aqui é 4 metros. O ângulo aqui é 42 aproximadamente. Aí quer saber a altura da parede. Só que aqui, gente, você tem um triângulo retângulo. Você tem 2 lados e falta um, o que você vai usar? Usa o Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a altura ao quadrado, mas ó, a base lá ao quadrado. Então, aqui é 36. Opa. Inverti, não precisou mudar o sinal. O 16 agora fica negativo desse lado. Passa a raiz dos dois lados, então o módulo de H vai ser aproximadamente 4,48 metros.
Então, vai ter 2H, né? Um negativo e um positivo. E o valor positivo é que é o valor da altura da escada. Aí tá falando aqui, ó, que o acesso ao mirante situado a 200 metros de altura, então aqui é 200 metros, e o mirante está aqui. Em relação ao solo, pode ser feito de duas trilhas, a trilha 1 e a trilha 2, cujas inclinações em relação ao solo são de 10 e 15 graus. Suponham constantes essas inclinações. Em qual das trilhas a distância percorrida é menor? Visivelmente, esse aqui é o menor, né, gente? Porque o ângulo aqui é maior. Ó, pra você ver, fazer esse desenho aqui, você vai entender melhor. Imagina isso. Já que desenho lindo. Tá vendo? Esse lado aqui, ó, o ângulo é maior do que esse. Por isso que esse pedaço é menor do que esse. Eu não vou ficar lendo tudo, não. Acho que vocês estão entendendo agora que ele quer saber. Deixa eu ver. A diferença, quanto que a pessoa vai andar mais se andar no T1 ou andar menos se andar no T2. É só a distância. Então, eu vou calcular aqui. Aqui é 200, que é o cateto oposto dos dois, ó, tanto do 10 quanto do 15. E T1 é a hipotenusa. Aqui também T2 é a hipotenusa, tá vendo? T1 é a hipotenusa de 10 e T2 é a hipotenusa de 15. Então, vamos lá, vamos olhar esse primeiro triângulo aqui, ó. Nesse primeiro triângulo, a gente tem cateto oposto sobre hipotenusa, que é seno. Vamos multiplicar aqui, ó. Vamos trocar de lugar? Aí vai ficar hipotenusa é igual a cateto oposto sobre seno de 10 graus. Só que quem é hipotenusa é T1. Cateto oposto, 200. E o seno de 10 graus, ele me falou aqui, ó. Aí, você vai dividir esse valor na calculadora e vai encontrar aproximadamente esse valor aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com esse triângulo aqui, ó. Então, nós temos lá cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é o seno de 15 graus. Vou trocar de lugar também, vai ficar H é igual a cateto oposto sobre seno de 15 graus. Faz a conta do seu jeito, viu? Importante é chegar na resposta. Eu tô fazendo aqui do jeito que eu acho que pode ser mais fácil, mas pode ser que não seja, né? Então, a hipotenusa eu chamei de T2. Vou colocar aqui T2. Cateto oposto é 200. E o seno de 15 graus. Seno de 15 graus que ele deu, deixa eu ver aqui. Seno de 15 graus é isso aqui, aproximadamente. 0,259. Fazendo a conta na calculadora, você vai achar aproximadamente isso aqui. Metros nos dois. Agora, o que ele está pedindo? Ele quer saber a diferença. Ah, não está escrito aqui não, está escrito aqui. Qual a diferença entre as... Opa! As distâncias percorridas. Gente, eu tô com muito sono, você não faz ideia. A diferença vai ser T1 menos T2. T1 é esse número e T2 é esse número.
Subtraindo um do outro, eu vou achar isso aqui. Em uma via retilínea inclinada, um pedestre eleva 250 metros a cada 433 metros, ele... já... ele sobe 250. Então, continua, viu? Aí, aqui mais 433 metros e vai. Mas o importante é que apareceu um triângulo. Vocês têm que sempre ver isso. Apareceu um triângulo retângulo, pronto. Esquece o resto que aqui dá pra gente calcular alguma coisa. O que que quer? Qual é a medida do ângulo de inclinação? Que é esse ângulo aqui. Em que a gente faz? Em relação ao ângulo, isso aqui é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente, ó lá. Coca, o que que é coca mesmo? É a tangente de alfa. A tangente é coca. Coca é 250 sobre 433. E aí, você fazendo essa conta, você vai achar 0,5773. Mas você ainda não achou que é o ângulo. O ângulo vai ser o arco tangente de 0, eu fazendo a conta aí na calculadora. Então, você vai fazer a conta de tangente a menos 1. Esse ângulo você vai encontrar que é 30 graus.